Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao livro de Romanos, eu gostaria de hoje compartilhar com vocês do capítulo 4 ao 7. Começando aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a justificação pela fé e ele esclarece isso dizendo que desde o início sempre foi pela fé, nunca foi por obras, né? Nunca foi pelo que o homem fez. E ele vai citar aqui dois grandes personagens do Velho Testamento. O primeiro que ele fala é Abraão. Abraão, os rabinos ensinavam que Abraão foi salvo por aquilo que fez, pelas grandes obras que realizou, coisas assim. Mas o apóstolo Paulo aqui começa a esclarecer e fala, não, Abraão foi salvo porque creu, e isso foi imputado como justiça. E outro exemplo que ele usa, ele vai usar Davi. E olha que coisa extraordinária. Se a gente for olhar para a vida de Davi, embora ele fez coisas extraordinárias e muito boas, mas ele também fez coisas terríveis. Davi adulterou, Davi cometeu assassinato. Se talvez ele fosse julgado pelo que fez, com certeza Davi seria condenado. Mas olha as suas palavras nesse texto. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O próprio Davi aqui escrevendo sobre como é extraordinário ser perdoado, como é extraordinário receber perdão. E por que ele fez isso? Baseado em suas obras, em suas ações? Com certeza não. O apóstolo Paulo está citando esses homens para demonstrar e dizer que do início ao fim, a salvação não é pelo que fazemos, mas é pelo que Cristo fez, pela obra dele naquela cruz. Que isso fique muito claro no nosso coração. Não é sobre fazer, é sobre crer em Jesus Cristo. Aqui no capítulo 5, ele agora começa a falar dos frutos da justificação, né? Fomos justificados por Deus e o fruto disso é que agora temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus, nosso coração agora fica em paz em relação a Deus porque fomos perdoados e aceitos por Deus e porque não estamos baseando em nós, na nossa justiça, mas na justiça de Cristo Jesus. E ele vai aqui nos apresentar uma das doutrinas do Evangelho chamado reconciliação. Olha que coisa extraordinária. Estávamos brigados com Deus, éramos inimigos de Deus, mas através da obra de Cristo, o que Ele fez e realizou na cruz do Calvário, agora somos amigos de Deus. Essa é uma doutrina do Evangelho que eu e você precisamos conhecer de maneira muito preciosa e nos aprofundar dela. E ainda aqui no capítulo 5, ele começa a falar sobre a nossa vida em Adão e a nossa vida em Cristo. A grande verdade é que viemos de Adão, herdamos de Adão uma natureza pecaminosa e, de alguma maneira, isso sempre vai nos conduzir à morte, sempre vai nos conduzir para longe de Deus. E coisa interessante que ele ressalta é que o pecado de Adão causou um dano terrível em toda a humanidade. Mas ele vai dizer algo extraordinário, que o que Cristo fez, a sua obra na cruz do Calvário, a sua ressurreição, também trouxe um benefício extraordinário para todos os homens. Olha o que diz o versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Olha que coisa mais preciosa. Sofremos em Adão as consequências do pecado, mas em Cristo Jesus também, de alguma maneira, vamos nos beneficiar com tudo isso, de maneira extraordinária e poderosa. E aqui no capítulo 6, ele começa a falar agora, éramos escravos do pecado, o pecado era nosso Senhor, mas agora libertos do pecado, não somos mais escravos dele, mas podemos agora viver uma vida para Deus. E assim como naturalmente pecávamos e fazia aquilo que era ruim e mal, libertos do pecado, naturalmente precisamos agora viver uma vida para Deus, viver em novidade da vida. E outra coisa extraordinária aqui que eu gostaria de ressaltar é que o apóstolo Paulo nos faz um convite, assim como nos entregávamos ao pecado quando éramos escravos dele, agora entregar a nossa vida de maneira profunda a Deus e a viver para Deus de maneira extraordinária. E aqui no capítulo 7 eu gostaria de ressaltar algo que tem a ver com o papel da lei. A lei não me salva, a lei, muito pelo contrário, ela me mostra o pecado e me mostra que eu transgredi os mandamentos divinos e ela vai me deixar numa condição sempre debaixo do juízo de Deus. E é algo muito interessante a se compreender, porque o apóstolo Paulo só viu sua situação porque ele se deparou com a lei. Olha o que diz aqui. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse.
Olha que coisa extraordinária, o apóstolo Paulo, uma pessoa estudiosa, conhecia tantas coisas, falava várias línguas, idiomas, mas quem mostrou para ele, né, o que era pecado foi a lei. Então a lei, ela tem esse papel de nos mostrar a nossa condição, calar a nossa boca, se é que eu posso dizer assim, nos deixar debaixo do juízo de Deus, e ela nos conduz a Cristo. Ela não pode me salvar, mas é como se ela pegasse na minha mão e me conduzisse a Cristo, e Cristo Jesus, através da sua obra, sacrifício, morte e ressurreição, me traz vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus.